Tá, mas como pode o Corinthians ter dois mundiais com apenas uma Libertadores? Oi, eu sou o Matheus Camargo e hoje eu vou tentar explicar como pode o Corinthians ter se enfiado nessa polêmica e ter sido campeão do mundo em 2000, mesmo sem ter vencido a Copa Libertadores da América do ano anterior. Vale destacar primeiro que o Corinthians é campeão mundial de 2000 reconhecido pela FIFA e é considerado o primeiro campeão mundial de clubes da FIFA, já que os intercontinentais anteriores, hoje reconhecidos como mundiais, não foram organizados pela FIFA, mesmo que sejam reconhecidos, como eu disse. E esse mundial do Corinthians é justamente o de 2000. Mas afinal, como o Corinthians foi parar naquele mundial sem ter ganhado a Libertadores? E a resposta nem é tão complicada assim. O Corinthians era o campeão do país sede, e isso tem em todos os mundiais organizados pela FIFA. A decisão de que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA seria disputada no Brasil foi tomada em 98. Portanto, o campeão brasileiro seria convidado para o Mundial, como ocorre, repito, em todos os mundiais desde então. A gente pode dar dois exemplos de times que poderiam ter repetido o feito do Corinthians. Em 2013, o Raja Casablanca, do Marrocos, foi o campeão do país sede e chegou à final, perdendo a decisão para o Bayern de Munique, o Raja que eliminou o Atlético Mineiro na semifinal daquele ano. Em 2016, o Kashima Antlers, do Japão, quase repetiu o feito, chegou à final contra o Real Madrid e saiu derrotado. O Kashima também foi o campeão do país sede. E vale lembrar que o Corinthians foi campeão brasileiro em 1998 e 1999. Portanto, ele poderia ser convidado pelos 2 anos em que foi campeão brasileiro antes do Mundial de 2000, que foi disputado em janeiro. E na verdade, a grande polêmica daquele Mundial não é o Corinthians. É o Vasco estar nele. Isso porque o Vasco entrou como campeão da Libertadores de 98. A ideia da FIFA era que fosse um torneio teste, um mundial de fato, mas organizando para torneios futuros, que seriam organizados realmente, mas só a partir de 2005. Ocorre que, no meio de 99, a FIFA definiu que os campeões de 98 poderiam ser convidados. O Brasil não foi o único que escolheu os campeões de 98. Por exemplo, na Arábia Saudita, o Al Nassr entrou como campeão asiático de 98, ou seja, foi escolhido anteriormente ao fim das competições de 99. A CBF se antecipou ao fim de qualquer competição, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Libertadores da América, e escolheu o Corinthians como campeão brasileiro de 98 e o Vasco como campeão da Libertadores de 98. Ou seja, se o Corinthians não vencesse o Brasileirão de 99, ele também estaria na competição. Mas ele venceu, então não teve polêmica quanto a isso. Bom, mas isso também passa por uma questão política. A CBF não quis arriscar não ter um representante de cada cidade que iria sediar os jogos. Ocorre que a FIFA, quando definiu que o Mundial de Clubes seria no Brasil, escolheu Morumbi, em São Paulo, e Maracanã, no Rio de Janeiro, como os estádios que receberiam os jogos. Portanto, para garantir que teria um representante paulista e um representante carioca, a CBF se adiantou e rapidamente definiu: o Vasco vai jogar como campeão da Libertadores de 98, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Corinthians, como campeão brasileiro, campeão do país sede de 98, vai jogar no Morumbi, em São Paulo. E na verdade, o time que foi mais prejudicado pelas decisões da CBF foi o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão da Libertadores de 1999 e talvez o correto seria ter escolhido o Verdão para participar daquele Mundial, mas a CBF, repetindo, por uma questão política, quis ter um carioca e um paulista. E ela podia ter realmente, porque o Vasco foi campeão da Libertadores de 98 e a FIFA autorizou que os campeões dos anos anteriores, a 99, quando foi organizada a competição, fossem chamados. Bom, mas a própria imprensa da época destaca que houve uma espécie de acordo, porque a FIFA iria realizar o Mundial mais uma vez na Espanha em 2001. O Palmeiras, que teria reclamado com a CBF a ausência no Mundial de 2000, teria aceitado, porque o Palmeiras seria o escolhido para o Mundial de 2001. E esse Mundial de 2001 já tinha até sedes definidas e até os clubes que participariam definidos. Ocorre que um patrocinador do Mundial de Clubes da FIFA da época entrou em diversas polêmicas de dinheiro, financeiros, foi à falência, enfim. E esse Mundial de 2001 nunca saiu do papel, nunca foi realizado.
e o Palmeiras ficou sem a vaga que seria para o Mundial de 2001. Fato é que o Mundial de 2000 foi realizado. Corinthians e Vasco foram os representantes do Brasil. Corinthians como campeão do país sede, repetindo que tem em todos os mundiais até hoje, e o Vasco como campeão da Libertadores de 98. No fim das contas, os dois foram para a grande final, no Maracanã. O Corinthians venceu nos pênaltis e foi campeão mundial de clubes da FIFA em 2000. E aí, você sabia?